mestre, doutora e pós-doutora. Atua na formação docente e transmissão de saberes tradicionais. O tema: educação musical e cultura popular. Formação, escuta e transmissão dos saberes tradicionais. E o Antônio Diniz, pesquisador da cultura popular e indumentária. Desenvolve estudos sobre figurino como linguagem pedagógica do folclore. O figurino como linguagem pedagógica. Temos o prazer de recebê-los então aqui conosco, para a gente poder trazer um pouco essa discussão, as reflexões sobre esse tema, porque principalmente, olha, nós temos assim um foco muito especial na educação, que é o folclore é uma ferramenta muito poderosa da educação, para valorizar, para preservar e especialmente para trabalhar nossas crianças, trabalhar a nossa infância. Isso é o início, nós podemos dar o início aí, abrir esse interesse, trazer esse interesse dos nossos alunos nas escolas, para que eles possam seguir futuramente compreendendo e se apropriando dessas questões do nosso folclore brasileiro, em todas as nossas regiões. Nós do Rio Grande do Sul temos muita familiaridade com esse tema, porque nós temos há muitos anos pesquisadoras, pesquisadoras folcloristas importantes dessa área, como já foi citado, a professora Lilian Argentina da Marques, a professora Rose Maria dos Reis Garcia e outras tantas, inclusive discípulas, que nos possibilitaram ter muitas publicações nessa área do folclore na escola. Então, assim, nós desenvolvemos muitos trabalhos, nós temos, então, a nível, nós temos a Comissão Gaúcha de Folclore que publica também muitas coisas sobre o folclore na escola, e acho que nós temos essa possibilidade de trazer alguns estudos para vocês através dos nossos palestrantes hoje, tá? Então nós vamos começar com a Fernanda Colli. A Fernanda tá bom, então vamos começar com a professora Fernanda Colli. Boa tarde a todos. Estão gostando do nosso congresso? Muito bom. Muito bom ter essa diversidade de pensamentos, de ideias, de manifestações e de trabalhos. E essa mesa, então, defende justamente um pilar essencial da nossa sociedade, que é a educação. Então, todas nós que estamos aqui trabalhamos, realizamos trabalhos relacionados à educação, cada um vai falar um pouquinho das suas peculiaridades, e sempre considerando que, quando a gente fala sobre os nossos trabalhos, é sempre relacionado à nossa vivência, ao nosso território, ao que a gente conhece, então sempre haverá divergências de pensamentos, porque são territórios diferentes, são histórias diferentes, são contextos diferentes. E isso também é que consiste a nossa diversidade. Tá? Aqui em Araçatuba, vocês já estão percebendo aí, ouvem falar o tempo todo de território caipira, enfim. Justamente esse movimento que a gente tem feito com relação à cultura caipira. Por quê? Muito se fala das matrizes africanas, muito se fala dos povos originários, mas a gente não fala do povo caipira, que é justamente o hibridismo disso, a mistura de tudo isso, que tornou o povo que mora no interior do país caipira. Então, uma manobra muito intencional, que acontece no nosso país, que é desmerecer tudo que é do interior, ou inferiorizar tudo que é relacionado ao caipira, ao sertanejo. Então, toda vez que a gente vai falar alguma coisa, o caipira, a gente já lembra daquela figura do Jaca Tatu, que
foi construída erroneamente para nos representar, que é o que fala errado, é o que anda rasgado, é o que sempre é passado para trás, é o que não tem posicionamento, né? E essa ideia ela foi passada para os jovens e também para a nossa sociedade. Nós temos aqui o projeto Folclorear. Folclorear intencionalmente utiliza a palavra folclore. Vocês, como folcloristas, sabem que enfrentamos essa questão do desuso da palavra folclore, mas nós, do Centro de Tradições, a gente defende o uso da palavra folclore, acreditando que a palavra também tem memória, em respeito a tudo que já foi construído relacionado a esse universo popular, aos mestres que vieram antes. Então, continuaremos utilizando, defendendo a palavra folclore e tão fundamentada pelos professores, pelos pesquisadores aí durante o nosso congresso. Tá? Então, o projeto chama Folclorear. Folclorear é que se consiste em danças, principalmente a catira, que é a dança tradicional da cultura caipira, e agora, com o crescimento do projeto, ele também faz um estudo da diversidade brasileira através da dança. E por que a dança? Muitos professores têm dificuldade em trabalhar a dança, é uma linguagem que a gente não percebe, mas a gente está dançando o tempo todo. Se coloca uma música, a gente já começa a se mexer, a gente já começa a se movimentar. Às vezes, antes de andar, eles já estão se movimentando, eles já estão arriscando essa movimentação rítmica. Então, a dança é uma linguagem que a gente utiliza muito, mas a gente acredita que a gente não sabe dançar, que a gente não sabe fazer. Então, quando é aplicado dentro da sala de aula, é uma linguagem artística muito potente, que permite com que os alunos tenham um posicionamento com relação à escola, com relação à turma, e automaticamente se tornam protagonistas. Então, a dança, agora imagina, uma linguagem potente como a dança, aliada à cultura popular, ao folclore. É uma potência ao quadrado. Então, dentro da comunidade escolar, Folclorear, ele trabalha essa potência e, de forma bem intencional, quando a gente vai escolher as turmas, a gente está nesse processo de escolha de turmas, a gente pega as turmas consideradas mais problemáticas dentro da escola. Detalhe, a Folclorear acontece nas escolas periféricas. Tá? A gente não atende as escolas centrais. Por quê? Porque a cultura popular, o nosso folclore, ele trabalha com a questão do pertencimento. Ele ressignifica tão profundamente a nossa existência que, quando trabalhado dentro do ambiente escolar, as crianças, que são o tempo todo tratadas como problemas, que são olhadas e vistas como problemas, seja pela família, pela sociedade, pelos pais, elas estão tendo uma oportunidade de ressignificar a sua existência e de se tornarem pessoas melhores, crianças melhores. Então, eu como educadora, como pesquisadora, me vejo nessa missão de oportunizar para que essas crianças e jovens acreditem no seu potencial. Então, eu tenho utilizado a dança, principalmente a catira, para que eles acreditem que eles podem sim mudar o mundo, eles podem sim mudar a nossa sociedade, eles podem sim inserir e viver uma cultura de respeito, mesmo que muitas vezes estão inseridos numa periferia, com violência, com abandono, com negligência. Então, através dessas pesquisas, desses estudos dentro da comunidade escolar, a gente tem feito essa ressignificação no ambiente escolar e temos registrado aí uma melhora. Poderia até apresentar gráficos, mas não é o momento, já que é uma breve fala sobre isso. O Folclorear tem sido um instrumento muito potente para isso. E eu só vou fazer um relato aqui, para que eu não tome muito tempo. O meu grupo de catira, que é o grupo de catira Araçatuba, há 4 anos, seria um grupo recente, mas há 4 anos eu estava ministrando a aula, estava lá na sala de aula, e daí surgiu o desafio de dançar catira. Quando a gente fala em catira, as pessoas, os jovens já olham e falam: eu não acredito, coisa de velho, eu não acredito nesse negócio de velho. E isso muda a hora que a gente insere a questão da pesquisa, insere a questão do pertencimento, que a gente fala que catira é relacionada à nossa identidade, que quando a gente dança catira, a gente está reafirmando a nossa existência, a existência dos nossos antepassados, que catira é uma dança ancestral, que cada música, cada batida de pé, cada palma
representa uma homenagem ao povo que trabalhou para que a gente se tornasse o que somos hoje. Então, esse grupo de Catira há 4 anos, ele começou todo esse processo de ressignificação e depois, nesse último ano, eu até falei para algumas pessoas assim, eu tô feliz porque eu estou sem grupo de Catira. Mas por que você está feliz sem grupo de Catira? Porque todos aqueles jovens problemáticos que não gostavam da cultura popular, que abominavam o folclore, e nesses anos todos se tornaram catireiros e defendem a catira, automaticamente passaram nas universidades que eles queriam, que eles almejavam. Através da catira, a gente pôde compartilhar experiências, onde eles tiveram também a oportunidade de relatarem para seus colegas o quanto a catira foi transformadora, deixou os protagonistas do território deles, da comunidade deles, na comunidade escolar eles se tornaram líderes, e tudo isso por causa de um trabalho com cultura popular. Um trabalho muitas vezes, e eu olhando para vocês, eu ouvindo vocês, eu lendo vocês, eu fico pensando assim, que a luta é nossa, porque o tempo todo a gente tem essa questão de resistência, essa tentativa de apagamento, as pessoas querem que a gente esqueça isso. Eu já ouvi assim, nossa, Fernanda, mas você estuda tanto, por que você vai atrás do folclore? Eu pesquiso folclore, né? Enfim, mas essa desvalorização intencional, para que não tenhamos identidade, para que as nossas futuras gerações também não tenham identidade. Porque crianças e jovens sem identidade se tornam objetos de fácil manipulação, não sabem quem são, não sabem para onde vão. Então eu falo muito isso para eles, e utilizando aqui todo esse movimento caipira, vocês têm sentido um pouquinho aí essa questão do caipira aqui, assim, apesar de breve, essa questão acolhedora, que a gente gosta muito de música, gosta muito de arte. A tradição está sempre inserida, vocês puderam ver também a questão da Orquestra Caipira, que é um trabalho que o maestro, claro, temos feito em conjunto, nesse resgate, nesse fomento das culturas tradicionais, da cultura caipira. Então, para vocês, que são pesquisadores, quem sou eu para falar alguma coisa, mas gostaria muito que vocês separassem um pouquinho dos saberes de vocês para direcionar as gerações futuras. Porque tudo que tem aqui, todos esses saberes, todas essas experiências, registros, relatos, fazeres, quando direcionados às gerações futuras, a gente pode ter esperança para ter um futuro melhor. Então, meu recado é esse, não vou mais me estender, e obrigada. Obrigada, Fernanda. A Fernanda tem feito assim, fortemente um trabalho no ambiente escolar, utilizando a catira para todos esses objetivos que ela nos passou aqui. Então, isso é brilhante, porque nós precisamos cada vez mais disso nos nossos ambientes. Passo agora a palavra então para a Cristina Wolfermittel. Morgana. Não, a Morgana vai nos auxiliar, tá? Fica mais pertinho, mais caído. Bom, boa tarde, eu sou a Cristina, eu sou da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, sou da Comissão Gaúcha de Folclore também, faço parte do colegiado de tradição de folclore, tradicionalismo e tradição, e também faço parte do IFAM e do IFAI, e inclusive, quando se fez a gravação do bugio, nós temos o bugio, é um gênero musical, ele é tomado pelo patrimônio e foi uma relatoria minha do bugio. Então, a gente traz esse conhecimento. Mas, eu sou filha de minha mãe, que desde pequenininha me cantava cantigas de Minar. Eu estou trazendo a cantiga de Minar
para fazer uma relação aqui com a educação. Nada é mais importante do que a educação. A educação é tudo para nós. E a educação, eu não estou falando apenas da educação escolar, mas a educação não escolar. É aquela que a gente traz de pai para filho, de mãe para filho, e que ali nós trazemos os nossos valores. E estes valores, estes princípios, é com eles eu vou trabalhar. Então aqui eu vou falar de educação musical, que é a minha formação, e folclore. Me desculpem, eu tirei cultura popular, porque nós vamos fundamentar cada vez mais o folclore. Desculpa. Então, no que eu vou fundamentar a minha fala, né? Educação musical e folclore, vou falar aqui direto. Formação, estudo e transmissão de saberes tradicionais, que está, então, é a mesma carta, eu acho, né? Então, minha formação é em música. Eu comecei tocando na orquestra, tocava violino, enfim, essa foi a minha formação. Nunca pensei na minha santa vida de trabalhar com folclore. Não. Mas a gente sempre tem alguém na vida da gente. E esse alguém foi a professora Rose Marie Reis Garcia. E aí eu entrei para a Universidade Federal e lá eu fui monitora, lá eu fui pesquisadora da Rose, e ela era minha mãe cultural. Então eu entro no folclore por conta disso. E eu nunca imaginei em minha vida que eu tinha muita coisa do folclore. Por que eu estou dizendo isso? Porque o folclore ele não se ensina. O folclore ele se vive, e aí a gente se dá conta que temos coisas do folclore em nossa vida, e como professores e professoras, isso é um prato cheio para fazer a luz da manhã. Por favor. Então, qual é a base teórica sobre a qual nós vamos falar muito brevemente, porque, né, 20 minutos é quase meu nome Enéas aqui, mas o texto até já está escrito, até já mandei, tá? Então, podem ler depois. Folclore como cultura viva e não relíquia do passado. E quando a Fernanda fala que as crianças, seus estudantes, seus alunos não se identificam com o caipira, é porque se entende que aquilo ali é uma coisa que não faz parte da minha vida, identificar com o caipira. Mas que não é caipira. E se a gente trouxer, o que é? Será que eu não sou? Sou caipira. Não se entende muitas vezes. Então não é uma relíquia sagrada. E nem sou eu que estou dizendo isso. Eu estou trazendo vários mortos aqui, que estão tudo comigo. O Câmara Cascudo era o que dizia. O fato folclórico, que aqui nós temos aceitação coletiva, funcionalidade, dinamicidade e trago também a tradicionalidade. São as 4 características do fato folclórico que estão estabelecidas, então, Martitas Martelo, em 1995, na segunda Carta do Folclore Brasileiro. Ok? Então, nesse sentido, esse folclore como registro das tradições de memória coletiva, que é o folclore histórico. Se nós entendermos que o folclore se estabelece num tripé, folclore histórico, nascente e vigente. Isso é teoria do folclore. E se eu entendo a teoria do folclore, eu consigo pensar as minhas práticas pedagógicas, e no meu caso, músico-pedagógicas, para não trazer apenas a coisa do folclore histórico, mas eu trazer também a cultura musical da gurizada. O que estão cantando aí? Tá cantando hip hop. Puxa vida. Tá, mas daqui a pouco o que está cantando não é exatamente igual. E aí a gente traz um ditado popular: quem conta um ponto, aumenta um ponto, ou não diminui. E aí já é uma conclusão minha. A gente nunca vai fazer igual. E aí que nós estamos trazendo a questão do folclore como cultura viva. E nem sou eu que digo isso. Roberto Benjamin já dizia há muito tempo. Então, nesse sentido, aqui a gente tem o folclore do registro, transmissão geracional. E aí a gente tem mitos, músicas, danças, rituais. A minha mãe contava para mim: está na hora de dormir, não espere a mamãe mandar um bom sono para você e uma alegria despertar. Gente, 1961, cobertores Paraíba. Isso estava na TV. E isso se folclorizou, gente. Não
e reflexo das condições históricas. A gente tem essa janela do passado, mas a gente não faz igual. A gente sempre vai recriar. Ok? Pode passar? Então, o folclore vai se reinventar. Por quê? Se isso não acontecer, ele vai perder uma característica que é a funcionalidade. A funcionalidade é a característica do folclore que permite que ele ainda aconteça. Por que as cantigas de Ninar ainda acontecem, mesmo que menos? E não são só as mulheres que cantam, homens cantam também, muito bem. Meu marido cantava, minha filha para dormir, eu trabalhava à noite, que ele tinha que Ninar. Mas vai o que aconteceu? Tem a função de Ninar aqui. Por quê? Porque a pessoa tem que trabalhar. Não é? Isso não é só agora. Então, se a lógica do folclore, mas você não precisa mais, não vai precisar, não vai ficar goela abaixo do povo para fazer, porque não vai ter sentido. Então, nesse sentido, ele vai então manter a sua relevância ou não. Então, ele vai absorver as preocupações e inovações do presente, com certeza. Eu brincava na rua, vocês talvez brincassem. Quando é que a gente vai deixar a amizade de brincar na rua? Não dá, gente. Então mudou, porque a vida mudou. Posso chorar? Posso, mas é isso. Então, o folclore nascente são essas outras recriações que vão acontecendo. E a gente tem que olhar com amor, porque é feito pelas pessoas. E o folclore é amoroso. Eu quero crer nisso, ok? Quanto tempo também? Tá tranquilo? Ok. Tá bem? O folclore então vai se reinventar, tá? Para manter essa relevância, vai absorver essas inovações, e aqui eu quero trazer a questão digital. Pronto, agora tem a inteligência artificial, agora tem o TikTok, agora tem não sei o quê. Não adianta demonizar. Sinto muito, tá aí. O que eu vou fazer? Do limão à limonada. A gente pode usar isso aí, claro, para ajudar as nossas crianças. Está colado no negócio, porque se inclusive os olhos não prestam, a cabeça não presta, não vai para nada. Né? Mas, daqui a pouco tu pode gravar uma canção e mandar para um coleguinha uma história. E como falar, a gente pode usar a coisa os digitais estão aí. A gente pode planejar, não adianta, tem que tentar. Ok? Bom, aí nós temos um problema, que é o que eu quero tocar, que é uma desconexão entre a escola e a vida, e o folclore é vida. Então vejam, os alunos veem folclore como grande, coisa antiga, que não faz parte da vida. Minha dissertação, quando eu fiz o mestrado, eu investiguei com crianças, crianças de 9, 10, 11 anos de escola, o que eles achavam que era folclore, o que brincavam, o que não brincavam. E brincavam. Quem é que nunca brincou de pegar? Ou que brincou, desculpa. Gente, é a brincadeira mais brincada que remonta a antiguidade clássica greco-romana. Eu me rasgava pelo meio, correndo, estava sempre rasgada, adorava brincar. Ainda foi a brincadeira mais brincada. Esconde-esconde também. Algumas brincadeiras como verdade e consequência. Está brincando? Lá no sul eles brincavam muito. Então tem muitas brincadeiras, mas eles não entendem que faz parte do folclore. E não é que a gente vai ensinar, a gente vai trazer. Quem tu brinca, e aí tu vai trabalhando aquilo como folclore. Porque o que eles diziam? Ah não, o folclore a gente trabalha lá no dia 22 de agosto, que a prof leva a gente na biblioteca, olha a tristeza, a biblioteca também fica uma coisa antiga. Aí a gente pega os livrinhos de folclore e lê a lenda. Aquilo é folclore. É claro que não é folclore. Aquilo é algum aspecto de folclore. Então, e quais são as histórias que eles contam em casa? O lobisomem, você tem. Né? Lá no sul você tem. É o lobisomem, não sei o que. E isso é parte. O terror é ótimo, mas adoro o terror. Então, o que brincam? Trazendo deles. Então, nesse sentido, eu entendo que o folclore não é estático. Não está nos livros que pode ser registrado. Mas ele é aquela vivência. Então, isso eu faço
uma conexão com as vivências cotidianas dos alunos, e aí eles professora, olha, professora, isso é folclore? Olha que lindo, pode passar. Então, nesse sentido, a gente tem uma transmissão oral dos saberes com significado social. Se eu consigo entender que aquela história que o meu vovô me contava é folclore, ou o chazinho que a minha mãe me dava para o bairro é folclore, muda de figura o negócio. E isso é importante, né? Então vai fortalecer a identidade, ou como dizia Jean-Jacques Vanier, as identidades, não é? E laços comunitários. Porque aí eles dizem, puxa vida, mas a professora falou isso da sala de aula, então isso presta. Porque a escola, mesmo com todos os problemas, tem um papel importante ainda. E vai promover uma aprendizagem relevante e significativa. Então, quem nós precisamos? Compreender folclore como cultura viva, isso na formação de educadores, a formação inicial na academia, continuada também, o papel nosso de professores e professoras como mediadores do saber e não ensinadores do negócio, não é? E uma escuta ativa. Escutar é muito mais que ouvir. Eu posso ouvir, mas não escutar. Quando eu escuto, eu presto atenção. Esse é um conceito para a educação musical. Então, isso é muito importante para a gente. As vivências dos alunos, para eles entenderem que eles sabem, presta para alguma coisa, para muita coisa. Pode passar. Ok? Pode passar. Então, só exemplificando, né? É um processo ativo de interpretação e recriação. É reconhecer que os alunos já possuem contato com o folclore e que eles não são uma tábua rasa, mas eles têm muitas coisas e eles vão reconstruir o seu conhecimento. Essa é uma grande diferença. Então, é essa perspectiva educacional ativa de entender a importância com quem nós estamos trabalhando. E a partir do quê? De vivências reais para construir aprendizagem e construir coletivamente. O folclore não é feito numa ilha isolada. Então, ir lá na sala de aula é um prato cheio para isso, ok? Então, essa folclore, canções de trabalho. Eu me lembro que eu pequena, tudo que era tipo de música, tipo lá, sempre cantando. Isso é um plano de trabalho. Será que eles cantam trabalhando? Será que ajudam em casa a limpar a casa? Canta-se planos de trabalho? Seria bom se retomasse, né? Para nos ajudar. Então, cantigas de lunar, as danças, as brincadeiras que são diferentes hoje, mas elas existem também. E não adianta a gente dizer, mas não tem, porque a gente não tem aquele saborzinho. Mas também no tempo deles é interessante, é bonito, né? E a dança, que aqui a gente tem duas das danças, meu Deus do céu, as danças só pertinho para dançar do jeito deles, não é lá, está errado, mas não importa, vão dançar do jeito deles. Explora, explora a melodia, ritmo, a harmonia, os elementos musicais, a movimentação corporal, porque é um corpinho todo que aprende, usar o repertório da comunidade também, né? Nesse sentido, os repertórios nacionais, mas também internacionais, ok? Então, partir dessa integração da cultura experiencial do aluno. Quem é que diz isso? Estou referindo aqui Pérez Gomes, que é um educador espanhol, que trabalha muito com Jimeno Sacristán, talvez conheça. Ele traz esse conceito da reconstrução da cultura experiencial dos alunos. Eu estou trazendo também esse conceito. Conectar saberes cotidianos com saberes acadêmicos, porque daqui a pouco, por que o chá de camomila me ajuda? A camomila tem princípio ativo, trabalhado, explorado por meio da química, que tem tal e tal elemento que ajuda. Então, o folclore e a academia, um é melhor que o outro, são intercambiáveis. E promover a participação ativa e crítica dos alunos. Muito importante. Ok? Vai ser. Tá bom? Bom, o folclore é um processo educativo vivo. Não tem como fazer, vocês nem vão conseguir fazer com a gurizada de hoje em dia uma coisa enfiada para baixo.
Quem trabalha em escola sabe, não tem mais aquela de tu olhar com aquele olho assim, fuzilador, e eles param, não é verdade? Não tem. Mas a gente vai ter que dialogar, vai ter que entrar em um consenso para poder trabalhar. Então, é um processo vivo ali. A educação musical, e é o que eu defendo, ela então entra como parte entre o passado e o presente. E, depois eu quero fazer uma fala da música aqui, os alunos reconhecem o folclore de suas próprias vidas. Eu sou bipartido. Eu tenho uma parte do folclore e uma parte da música na minha vida. Muito da minha pesquisa vai na perspectiva das políticas públicas em educação musical. Porque nós temos uma lei que coloca a obrigatoriedade da música nas escolas. O que eu tenho feito? Para além do trabalho de pesquisa, eu tenho feito um trabalho que é político, não partidário. Político, em que sentido? Todas as pesquisas que eu, os meus orientandos de mestrado, doutorado, pós-doutorado que eu tenho, fazem a pesquisa e aí nós vamos para o embate, que é o quê? Câmara de Vereadores ou na Assembleia, né? Enfim, os deputados estaduais nossos, para fazer valer a lei que existe. Por que nós não fazemos isso com o folclore? Mas, para isso, nós precisamos pesquisar. A minha fala de amanhã, que é uma das minhas pesquisas, eu falo nisso. Então, a experiência que eu tenho na educação musical, eu gostaria de trazer para cá. Porque nós temos que ter também uma interlocução ativa no sentido das políticas públicas com propriedade para que isso esteja onde? Na escola. Não para ensinar folclore, porque aí eu me tiro os estudo, porque aí não é. A ideia é a gente trabalhar o folclore. Quem sabe podemos pensar nesse sentido. Ok? Finalizando. Folclore como ferramenta vital para a educação cultural, necessidade de formação continuada de professores para que consigamos fazer um bom trabalho, valorizar o folclore como resistência cultural e afirmação de identidades de todos e todas nós. Pode passar. Então, nessa minha fala, aqui eu trago alguns materiais meus, eu tenho alguns materiais e eu acho que as mulheres já distribuíram muito bem. Aí vocês devem ter recebido um folheto e alguns um livrinho que eu tenho assim. Eu tenho 2 grupos de pesquisa no CNPq que eu lidero. Um é o Arte Ciente, Arte, Criação e Interdisciplinaridade de Educação, que trabalha com várias coisas e artes também, e folclore também. E educação musical diferenciamos espaço. Aqui nós fizemos um compilado de alguns trabalhos nossos que estão publicados, tudo que a gente publica é disponível online gratuitamente. Esse é o nosso princípio básico. Não vou ficar, não pensem se vocês tinham esse projeto de ficar ricos, escrevendo livros. Não sou Paulo Coelho, nem serei. Então não vou ganhar dinheiro. Mas a gente coloca isso disponível gratuitamente, porque é para vocês, é para nós, para todo mundo. Então, ali nós também temos um canal do YouTube, um site, nós temos formações, nós temos muita coisa, tudo gratuito. Então está ali, tem alguns materiais aqui que eu tenho também, e tem um caderninho que a gente fez ano passado, que a gente fez aniversário, e que tem outras publicações. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a assistência de vocês, a audiência, e quero dizer que o folclore, ele está na nossa vida, e com certeza aqui, o que eu falei, agora todo mundo tem que chorar, eu acho que é prático, aqui é obrigatório chorar, só faltou mencionar que me lembro de Rose, me lembro de Luca, me lembro de Lilian, e não sou só eu que falo, com certeza. Tem um povo aqui bem grande falando comigo. Muito obrigado. Essas meninas cumpriram o tempo assim, brilhantemente, né? Saíram em casa, né, querida? Obrigada. Nós passamos agora, então, a palavra para o doutor Diniz, que vai nos trazer uma reflexão, ideias sobre o feminino como linguagem pedagógica do folclore. Boa tarde a todos e todas aqui presentes na audiência, né? Cumprimento
meus colegas e professores, eu também tenho formação de professor de verdade. É muito lógico. Então, assim, esse lado que vocês trouxeram da música, né? Foi uma coisa mais para esse eixo musical. E eu vou para o eixo de figurinos. Como que o figurino pode educar o folclore, né? Ou as manifestações? Ele pode educar, né? Porque tudo dentro das manifestações, quando uma pessoa está ali paramentada, para o gado, ou para a caritagem, ou para a folia de reis, ou para as encenações de Semana Santa, essa vestimenta ela não só embeleza, ela não vai só embelezar, ela vai educar. Por que ela educa? Porque ela é uma forma de traduzir histórias de resistências, de fé, de humor, pertencimento, transformando o ato de vestir ou encenar em um ato de ensinar. Isso é importantíssimo. Tá bom. E eu tenho a falar o seguinte, eu sou pesquisador, né, de indumentárias há 40 anos, mas eu tenho também uma outra trajetória, que é a moda de 40 anos, também, como estilista. Então, todas as duas funções educam, porque a moda também educa. A moda é uma forma de você transmitir o que o mundo quer naquele momento. Então, a moda tem esse poder de educar. A moda também tem o poder de falar de culturas, seja ela cultura popular, folclore. E olha, que a gente está vendo aí, né? Todo mundo está falando aí da Europa, Estados Unidos, e eles estão bebendo aqui na nossa fonte, né? Toda maneira do manual, do ofício de costurar, do ofício de você fazer um tricô, um crochê, e como que isso é transmitido na moda. E a moda, ela tem um poder, eu estou fugindo do que eu ia falar, tá, gente? Não sei porquê. A moda tem um poder de transformar as pessoas. Seja ela, eu trabalho há 40 anos, então assim, o chão de fábrica é um processo transformador e educador para as pessoas que costuram, que arrematam, que bordam, e é um processo. Então, todo o processo, tanto na cultura popular, no folclore ou na moda, ela é educadora. Mas vamos lá, que eu vou falar sobre figurino, indumentária e a linguagem estética de instrumentos pedagógicos do folclore. Pode passar. Aí, como eu sou de Minas, e como eu já introduzi, né, como que o figurino pode transformar a vida de um brincante, a vida de um congadeiro, a vida de um reisado em educação, eu quero falar das manifestações. Não vou falar de todas, tá, gente? Porque o tema ali, ela fica de olho. Eu vou falar somente da caretagem, que é uma das aí depois eu explico dos congados. Não vou falar de folia de reis, nem festa junina, e vou falar do que eu sou especialista, que é as encenações da Paixão de Cristo. Tá? Pode passar. Aí nós vamos falar sobre caretagem. O que quer dizer caretagem? Caretagem é uma manifestação que acontece em Paracatu, na cidade de Paracatu, e ela é feita no dia 23 para o dia 24 de junho, na noite de São João. Então, isso é uma forma de
resistência, né? Porque a gente vê ali nos figurinos que eles usam máscaras. Por que dessas máscaras nessa manifestação? Ali, eu vou fazer um resumo bem resumido. O que é a caretagem? A caretagem é uma forma de dançar. E aí são 40 pessoas dançando. São 20 pares masculinos, 20 homens e 20 mulheres. Só que essas 20 mulheres, elas são homens que dançam no lugar da mulher. Por que isso? E por que o uso da máscara? Era uma forma de proteção dos escravos, né? Porque quem dançava isso eram os escravos. E hoje a gente só tem essa manifestação em Paracatu, no quilombo ainda existente de São Domingos. Então, lá também respeita, são 40 homens que dançam, sendo 20 pares, 20 homens e 20 homens. Por que dessa máscara? A máscara, ela protegia os escravos para que os donos não os reconhecessem. E por que a mulher não dançava? Uma forma também de proteger a mulher, com medo, né, de represália, de bater, de colocar, né, no tronco ou fazer qualquer manifestação contra a mulher. Então, ela é protegida até hoje nessa forma. Pode passar o slide. E aí, eu vou falar um pouquinho só sobre a indumentária. A indumentária, ela é feita, né? É um cordão de fita que é colocado no pescoço e uma saia de fita colorida também colocada na altura da cintura. E essas fitas têm guizos de cobre que na hora que eles dançam, elas fazem barulho. E eles dançam com as espadas e com os movimentos, né? Aí eu já falei que a festa acontece, a origem ela é portuguesa e afrodescendente, tá? E é um símbolo de resistência a tudo que eles sofreram. Eu conversei hoje com a mestre também, ali, a professora do Rio, não consigo gravar o nome dela, Verônica, e a gente conversando, a gente falou sobre esses negros, essas pessoas que vieram para fazer esses movimentos, né, culturais. Eles fizeram um movimento afrodescendente dentro do Brasil, né? Não é que do Brasil. E também eles conseguiram aí, o Paracatu eles são patrimônio local, tá? Patrimônio material e imaterial local da cidade de Paracatu. Eu não sei se clicar nesse slide aqui, eu coloquei só. Pode repetir se quiser, né? Tem pessoas que perderam, não sei. Então, vocês podem perceber aí pelo batuque, pelo som, né? Que a gente tem aí a ancestralidade dos nossos escravos que chegaram aqui no Brasil e de toda essa política, né, cultural que a gente preserva. Nós vamos para o próximo slide. Aí é um resumo que eu fiz para eu poder falar, mas depois eu posso passar para vocês. Pode passar. Nós vamos falar sobre as manifestações dos congados, que são importantíssimas no estado de Minas Gerais e que a gente tem 3 tipos de manifestação dentro do Congado, que são as guardas de Congo, Moçambique e Catopé. Catopé
são dos meus conterrâneos ali, né, da cidade de Montes Claros. Essa identidade só pertence a Montes Claros. Por que pertence a Montes Claros? Porque a guarda de Catopé, ela é diferente da de Moçambique e diferente do Congo. Ela é colorida, ela é festiva, ela tem uma comunicação muito grande com os bordados, com os brilhos, com as plumas, com as penas, coisa que a guarda de Congo não tem e nem a guarda de Moçambique. Então nós... E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa indumentária. A indumentária Pode passar o slide? Isso. Aí nós estamos falando da guarda de Moçambique, que tem toda aí uma comunicação com a afro-mineridade, né, que a gente chama lá, que são as guias atravessadas, o turbante e a vestimenta branca. Eles têm essa diferença da guarda de Congo, e aí comunica muito com a religião africana, né, a vestimenta. Já a guarda de Congo, que é nos slides de baixo, o que a gente pode falar? Elas vestem como se fosse guarda. Lembra do uniforme policial? Tem calça, camisa, tem uns que usam ombreiras, e aí tem uns que usam chapéu com as fitas, e tem a guarda de Congo que usa o cap com as fitas. Mas também tem a ancestralidade da África, né? Dos africanos, dos nossos negros, que usam saiotes por cima das calças brancas. Então é muito fácil de identificar ali esse figurino, essa indumentária. E a guarda as guardas, né, de Congado são guardas que educam. Por que elas educam? Porque o menino, o filho, né, começa aos 9, aos 8, e aí ele vai aprendendo como trabalhar, como dançar e como respeitar todo esse movimento do Congado. Eu falo que hoje o Congado é uma nova religião, né, porque eles têm um secretismo com a Igreja Católica muito grande. A gente tem, em Minas, nós temos a missa do Congo, né, que até hoje, foi hoje ou ontem, não sei, acho que foi hoje, que falaram sobre que tirou as danças de São Gonçalo da igreja. Em Minas, volta a fazer esse movimento de ter a cultura popular, o Congado dentro das igrejas. Então é uma forma também de educar, é uma forma de voltar a essa manifestação que é tão importante, né, e que educa. Além de educar, ela preserva. E uma coisa que era para me falar no início da minha fala, que todas aqui falaram hoje, e que todos falaram, que se chama memória. Memória é uma das palavras da cultura popular que a gente tem que idolatrar. Porque um povo que não tem memória, um povo que não tem cuidado com isso, não tem nada. Não tem cultura, não tem folclore, não tem identidade, não tem nada. Então, essa transmissão da educação, do saber para o outro, é muito importante. É importantíssimo. Então, vamos passar para frente nos slides. Aí, tá. Eu tenho mais 5 minutos, né, gente? Então, assim, e os congados têm a obrigação de fazer a coroação dos reis do Congo, né?
que é a rainha e o rei do Congado. Pode passar. Pode passar. Aí eu vou falar sobre a Paixão de Cristo, que é a minha especialidade. Pode passar. Aí é um panorama do que eu faço em Belo Horizonte, tá? Dentro das encenações. Pode passar. Pode passar. Pode deixar. Pode passar. Pode passar. Eu já falei nisso, né? Então pode passar. Pode passar. Aí eu quero parar nesse slide, porque esse é a forma de entendimento de como a gente trabalha as encenações e as manifestações de Semana Santa em Minas Gerais. Ela é do corpo. Então nós temos o significado e os personagens que pode vestir. Então nós temos a cor branca, que fala da pureza. Não estou enxergando aqui não, viu, gente? Peraí. Pureza e redenção, Jesus e Maria. Sempre eles apresentam de branco, né? Azul, espiritualidade e proteção, Nossa Senhora. Vermelho, martírio, paixão e poder, soldados romanos e Pilatos, e Jesus também, colocaram nele um manto vermelho, para falar do poder. O roxo é a transformação, a penitência, aí seria Madalena e Nossa Senhora também, que veste de roxo na paixão. O marrom, a humildade e a simplicidade, aí a gente fica com os apóstolos e o povo. O preto, o julgamento, a opressão, né? O preto é considerado, então a guarda dos fariseus, dos sacerdotes eram pretas e eles também vestiam de preto. E o dourado, autoridade, realeza, Pilatos. Pode passar. Aí há alguns figurinos, esses figurinos foram todos criados por mim e feitos por mim, tá? Costurados, modelados, assim, todos feitos. Então aí eu estou falando, olha, que Jesus, né, aparece sempre de branco, colocou a capa vermelha, a capa azul, e aí os significados. Pode passar, para você bem breve, pode passar. Aí Nossa Senhora na Paixão, aí ela, aquele slide de lá, ela está toda de azul, azul claro e azul escuro, e ela está de roxo com roxo. O que significa esse tanto de bordado, esse tanto de coisa? Minas Gerais é conhecida por e pelo barroco. Então a gente explora também dentro do tempo essa história, essa educação para que as pessoas se investiguem, porque é um modo de educar. Pode passar? Pode passar? Aí ela, em todo o contexto, Maria Madalena embaixo, está vendo, de branco, lavando os pés de Jesus. Pode passar? Pode passar? Aí Pilatos, toda a realeza, né? Aí de vermelho, branco, preto, que é a própria mulher dele. Pode passar? Pode passar? E aí eu deixo essa mensagem. Vestir folclore é vestir a memória. Então chamo novamente aqui para a mesa a Cristina e a professora Fernanda. Antônio, para que a gente possa então encerrar, concluir pelo menos, antes de fazer a nossa comunicação aqui da tarde. Né? Então, nós vamos abrir para perguntas agora também de 2 minutos, tá? Por favor, para que a gente possa cumprir o nosso horário aqui. A Fernanda, fazendo uma resumida aqui, Fernanda, então, nos trouxe essa ideia do projeto Folclorear, né, que ela vem desenvolvendo aqui em Araçatuba, e a preservação, muito importante, a divulgação da catira como uma forma de educar, de transformar as crianças da sociedade, aqui, os alunos aqui das escolas da periferia. A Cris nos trouxe, a Cristina Movimenta nos trouxe
O folclore, nos seus fundamentos, seus aspectos, na educação com ênfase na música, né? E o Antônio Diniz com figurino, que pode, como o figurino pode educar no folclore. Então, eu gostaria de passar a vocês. O Amarildo já levantou o dedo, né? Vamos ver se vocês... Tu vens até aqui, Amarildo? Para vocês fazerem, então, as suas perguntas. Eu não vou fazer pergunta, eu vou ter uma explanação. Eu, como militante de escola de samba, de luta do povo negro, de pele preta, eu não posso admitir que a construção das artes e manifestações oriundas desse povo tem como protagonista o branco. Não. Sabe qual foi a participação branca? Foi a contracultura, foi o negro contra ele o tempo todo. E se ele, muitas vezes, teve que se haver de alguns ícones e espaços brancanos, foi para tentar mostrar a sua arte, a sua cultura, quando Nossa Senhora Vila Iemanjá, quando Tomás Vila Ogum, o negro resistiu o tempo todo, ele não conjuminou, ele não aceitou, e o índio também. Esse passivismo, esse romantismo que querem colocar dentro do folclore é mentiroso. Eu não vou aceitar um negócio desse. A participação do espírito eurocêntrico e brancano é apenas o negro contestando e brigando contra ele. E quando tem que tentar mostrar aquilo que ele faz, ele foi obrigado a tentar dançar mais ou menos como dançava ali a corte, mas não é de corte aquilo. O negro nunca quis ser igual ao branco não, gente. O carnaval é macumba, o carnaval é África, o maracatu é macumba, é África. Aceite ou não, é isso, pronto, acabou. Então aqui, quantos negros tem aqui falando ou na plateia? Por que será? E nós brancos, eu não considero branco, mas digo que eu sou branco, confabulando, né, codificando a arte preta. Olha que abuso. Eu tenho que falar isso. Hoje, há meia hora, eu ouvi a pessoa falando, Cristina, ao invés de estar cantando hip hop, ele tem que cantar folclore. E por que a Ana falou? Ao invés de cantar ópera, faz folclore. Porque a ópera é erudito, né? Hip hop é cultura, funk é cultura, de massa, de negro, de resistência e de apelo político de liberdade. Tá? Então, 2 minutos, e é isso. Eu não posso ouvir isso incólume, sendo militante da cultura negra e vivendo mercadologicamente dessa herança e desse povo que é o carnaval. Ok. Não dirigiu a ninguém uma pergunta, né, marido? Não? Era uma colocação. Ok. Alguém mais, gente? 2 minutos, uma pergunta, por gentileza, se alguém tiver, porque nós precisamos passar, então, a comunicação. Mas possamos falar. Acho extremamente importante e vou dizer assim, sim, acho que deveríamos ter mais pessoas negras aqui falando, com certeza. Não fui eu que organizei, enfim. Em relação ao prazer, eu não sei se tem a ver com a minha fala, mas enfim, vou, né, fazer uma reflexão sobre isso. Nossos alunos e nossas alunas são de uma diversidade enorme. Para vocês terem uma ideia, eu estou agora como refugiado do Líbano na minha aula, que já passou por 23 países tentando ficar em algum lugar, né? E eu tenho que me virar nos 30, porque ele é um estudante agora de licenciatura em música no Boapu, e eu não vou ensinar a ópera para ele. No entanto, acho que um aspecto que nós precisamos entender, e talvez nós estejamos nessa virada aí do entendimento, é que, como eu advogo aqui, eu acho que todas as minhas apresentações e slides aqui foram nessa perspectiva, a escuta. Uma escuta sensível, que não é eu escutar o que está me trazendo, tá, ok, mas agora
vamos saber o saber que é importante. Nunca fiz isso e não acredito nisso, né? Mas tu trazes o teu conhecimento, ele traz, eu aprendo muito, mas eu também tenho algo a fazer na escola. Porque existe uma outra coisa que aí eu trago novamente Pérez Gomes, que é, aqui, não nos enganemos que nós trazemos um referencial teórico que é um referencial teórico de nossa vida também. Não há um trabalho insípido aqui. Todo mundo tem conceitos e preconceitos. Eu acredito na potência dos nossos estudantes, mas eu também entendo que eles têm o direito de conhecer outras coisas que não aquelas com as quais eles convivem. E não porque aquilo que eu vou trazer, que é o conhecimento acadêmico, senão também não precisa ter escola para fechar, né? Mas eu também preciso levar isso para quê? Para ele fazer, e trago novamente Pérez Gomes para dizer isso, uma reconstrução do seu saber. Não dizer agora eu não vou mais ficar com ópera, porque isso não presta, agora eu vou para a ópera. Mas para ficarmos mais sabidos, porque quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, mais eu tenho condições de escolher se eu quero ou se eu não quero. Agora, se eu não permito aquele conhecimento outro, eu estou alijando do processo de escolha os meus estudantes. Eu estou fazendo uma digressão a partir do que o senhor falou, mas eu acho que é legal, né? Eu acho que isso é importante também. Então, o que nós precisamos? Conhecimento, para que nós entendamos que ninguém é melhor do que ninguém. A ópera não é melhor que ninguém. E na verdade, se a gente entender, nós temos na origem da música popular brasileira a modinha e o lundu. Trago outro corpo aqui, Bruno Kiefer, que foi meu professor. Eu tive a honra de ter esse grande compositor como meu professor, e ele fala da origem da música popular brasileira na modinha e o lundu. Lundu pelos negros escravizados que aqui vieram e que compuseram essa coisa linda que é o nosso país. Então, nós temos que nos despir, todos nós, e eu também, de preconceitos, e olhar as pessoas na sua inteireza, na sua boniteza, e entendermos que desta vida nós não levamos nada, nem o nosso próprio corpo. Isso é muito significativo. O que eu vou ficar? Com a memória. Para terminar, no Rio Grande do Sul nós tivemos uma grande catástrofe. Em 2024 perdemos tudo. Agora Minas Gerais, não é? O que ficou? Não ficou nem foto, não ficou nada. Ficaram as memórias. E é só com isso que a gente fica, com o amor das pessoas e a memória que nos fica. Depois nós podemos continuar, temos espaço, Antônio. Eu assim, na hora do almoço, eu estava sentado com o banco e com o professor José. E aí eu falei assim, gente, eu vou falar sobre manifestações de afrodescendentes, né? Aqui, de negros. E eu sou uma pessoa branca do olho azul, sabe? Então eu falei assim, pode ter alguma polêmica, Vando? O Vando falou assim, não, porque você tem pertencimento do que você fala, você tem conhecimento. E aqui eu queria trazer para vocês que eu sou diretor artístico de um grupo que se chama FENAC, até coloquei no início ali, esse grupo de Semana Santa, no qual a gente tem uma trajetória de 41 anos. E aqui eu posso falar das verdadeiras coisas de educação e das cartas. Que a gente recebe
de pessoas que estão envolvidas com droga, que vão suicidar, que vão atentar contra a vida, que vão atentar contra outros e assistem essa encenação. E aí vem o poder da educação. Ela transforma a vida daquela pessoa. Ela desiste daquilo. Então, esse é o maior testemunho que a gente pode dar sobre essas manifestações. Eu também trabalhei muito na Rio, em barracão de escola de samba, e sei o poder que é a resistência e a educação, porque a pessoa ali aprende a modelar, a fazer chapéu, a bordar e até depois ter um próprio negócio. Então, assim, o carnaval também é um grande incentivador, é um grande educador nesse sentido. Não só da resistência do povo negro, do povo que faz o carnaval, mas o povo que vive do carnaval para se educar e para trabalhar. Eu vou concluir. Obrigado, gente. A gente tem aqui, todos nós, né, temos muitas vivências, muitas experiências, né, e coisas assim muito emocionantes que a nossa vida, né, ao longo da nossa vida nos traz, e a gente aqui quer trazer, quer mostrar, enfim, né, compartilhar com vocês todos. Isso é muito importante. Nós temos esse momento, e eu agradeço a vocês três, nossos painelistas da tarde, né, brilhantes falas de vocês, maravilhosas. E agora nós vamos então passar a última comunicação da Heloísa de Lourdes Veloso Dumont, de Minas Gerais, do grupo Fitas, que nos traz, né, um trabalho sobre pedagogias culturais do grupo Fitas de Montes Claros, Minas Gerais. Enquanto a Heloísa se prepara, só os primeiros avisos, tá? Essa noite é um desfile de indumentárias. Então, 18 horas, a van vai sair do hotel. Ganhamos meia hora. Tá? 18h30, então a van vai sair do hotel. Pronto, vamos colaborar que agora tem 15 minutos até as 5, 15 para 5. Sim. E só para lembrar que precisamos entregar esse termo de autorização de uso de imagem e voz, não sei se vocês têm com vocês, mas podem entregar ali na mesa da cachorro, tá bom? Obrigada. Ela vai começar a contar. Meu nome é Luísa Valor e o trabalho que eu vou apresentar hoje é um recorte da minha dissertação, da minha tese. Eu fiz doutorado na Federal de Goiás e o meu objeto de estudo foi o grupo Fitas. E aí, então, eu fiz um pequeno recorte para ele, até porque o título ali, que é um acadêmico, pode passar. A minha inquietação foi exatamente a questão da atuação do grupo. O grupo ele é um grupo para folclore e a minha necessidade era buscar analisar a efetiva relevância desse grupo na preservação da diversidade cultural e de tempos ancestrais, na edificação das relações humanas e transmissão dos saberes. Quando o grupo foi criado, ele foi criado há 20 anos atrás, e foi através de uma reunião de um grupo de amigos, um grupo de sonhadores e de loucos, porque a gente tinha noção nenhuma de onde a gente ia chegar. E eram pessoas que gostavam de cultura, que já haviam pertencido a outros grupos de dança, e eu, que não danço nada, fui convidado para ir nessa reunião, que é o grupo fez. A minha participação, a minha iniciação no folclore, ela se deu
muito por conta da culturalidade da cidade de Montes Claros, né? Ela tem muita manifestação cultural, tem que sempre estar vindo para as ruas da cidade. A minha formação em artes visuais, né? Que também contribuiu. E o fato de quando as minhas filhas eram pequenas, não quiseram fazer balé, foi fazer dança folclórica, né? No grupo de danças escolares. E elas eram pequenas e a gente levava para ensaiar, né? Mandava fazer roupa, acompanhava a apresentação, tinha que viajar, a gente levava de carro. E eu fui, né? Nesse meio eu acabei que me envolvi. Eu cheguei a brincar já com os exemplares da última vez, e estava sempre presente porque ela precisava ver de alguém para ajudar. E a gente sempre ajudava. E elas foram crescendo, né? Já na adolescência, reunia lá em casa, né? Ensaiava lá em casa, tinha que aprender um passo lá em casa, então eu acabei me envolvendo com isso. Então eu tinha esse convívio, né? Com esses grupos. Muitos lá na época tinha 3 grupos, que eram os escolares, um da Unimoses, que é o grupo Saruê, né? Ligado à universidade, e um ligado ao conservatório, lá com o conservatório de música imenso, né? Que inclusive tem, além da educação musical, tem design, as plásticas para crianças menores, e teatro. Então, na época, eles tinham esse grupo. E a gente criou o grupo e, quando nós saímos dessa reunião, a meta do grupo era, o objetivo do grupo era pesquisar, representar e preservar as manifestações culturais de diversas etnias, né? Então, a gente já saiu de lá com esse negócio e isso foi me inquietando muito. Então, a minha inquietação partiu dessa história, né? Será se o grupo de fato, né? Ele vai contribuir de alguma forma. A gente não tinha muito embasamento teórico na época. Então, além dessa questão da preservação das universidades e da apreensão dos saberes, né, a gente queria oferecer junto com o grupo e os seus participantes, né, o público de forma geral, e a gente fez uma pesquisa de campo, se o grupo contribuía, né, na concepção de indivíduos autênticos e capazes de modificar e serem modificados por meio de expressões populares, hibridizadas e apresentadas pelo mesmo. O grupo ele é para folclore. Eu coloquei aqui, eu sei que todo mundo aqui sabe, mas na época eu tinha um problema, né, quando eu falava na UFG, que era um grupo para folclore, às vezes me perguntava se tinha a ver com a Paralimpíada, essa coisa toda, aí já levava para o outro lado. E quando na minha tese eu expliquei isso, eu coloquei aqui, né, que o parafolclore foi representado pela Comissão Nacional de Folclore, né, em 1995, na última. E são grupos que apresentam folguedos e danças folclóricas, cujos integrantes, em sua maioria, não são portadores das tradições representadas, se organizam formalmente e aprendem as danças e os folguedos através do estudo regular, em alguns casos exclusivamente bibliográfico, de modo não espontâneo, né, que é o nosso caso. Eu já falei da criação do grupo Vidas, o nome do Vidas vem exatamente dessas manifestações dos catopeiros que o Antônio falou, né? É uma festa muito colorida, na verdade são os catopeiros, os marujos, os caboclinhos representam os indígenas, os marujos os portugueses e os catopeiros de origem áfrica. São três, né? Grupos distintos, manifestações distintas, e elas faziam a festa, né? Em momentos distintos também. Os catopeiros eram em maio, acho que, se não me engano, os caboclinhos faziam em agosto e os marujos em outubro. E aí a diocese resolveu juntar nessas festas, porque é festa demais. E aí, agora a festa é feita no mês de agosto, né? Normalmente na segunda semana de agosto. E é uma festa que envolve muita cidade, né? E de uns tempos para cá, a prefeitura, que hoje em dia não financia esses grupos, né, já dá uma meta para eles, dá um amparo, dá uma ajuda, né, na questão do figurino, né, eles são muito DTV. E aí a prefeitura enfrenta as ruas da cidade com fitas coloridas e nas ruas centrais passam os cortejos, inclusive nas lojas, hoje no shopping, tudo já feito. As vitrines do mês de agosto, todo mundo com fita colorida. Então, foi em homenagem a esses catopeiros que a gente colocou nas fitas. As pessoas também perguntam se são as fitas do Rio Grande do Sul, né? A dança de fita.
mas não tem nada. E aí eu falei nessa reunião, né, sem saber dançar. E a parte que ficou, né, nessa loucura toda foi a responsabilidade pelo figurino. E eu não tenho a expertise, nem tinha, né, na época, a expertise de Antônio, né? Mas me foi colocado, como eu tinha uma experiência relativa, né, na questão estética, gostava da questão da moda, né, das roupas, da indumentária. Eu topei a parada, né? Então, enquanto o coreógrafo, né, as outras pessoas pesquisam lá a dança, né, eu pesquiso tudo e aí a minha parte é criar esses indumentários e fazer esses indumentários, né, e deixar esse negócio pronto. Então, foi muito desafiador e é muito desafiador. Primeiro, eu não sei costurar, né? Mas comprei uma máquina e estou costurando. Algumas coisas eu compro pronto, né? Algumas coisas a gente manda fazer, mas na maioria das vezes a gente tem que ir para a máquina de costura. Mas, e aí tem que sair, né? Hoje em dia eu já tenho mais certinho, né? Mas não está um amigo lá. Fizeram aí. No caso, por exemplo, que essa comentária gaúcha, né? Vamos aí, a bombacha e a guaiaca, né? A guaiaca a gente comprou lá no Rio Grande do Sul, o restante a gente fez, né? Então, na época foi até o Paulo deu aval, né? Ele falou assim, tá um pouco brilhoso, né? Mas está bonito. E ele falou assim também, a forma muito grande, estava em espanhol, aí a gente trocou a cor. Mas aí é isso, vai passar. Essa é o detalhe do chachado, né? A gente colocou um espelho, acabou, né, usando de materiais mais contemporâneos, porque é uma dificuldade que tem no material que eles usavam naquela época, você começa criando, né, começa colocando outras coisas alternativas. Hoje é tudo muito de plástico, né? E aí você acaba tendo que trocar, mas foi isso. Fizemos as espingardas, as armas, os laveiros, né, as armas feitas, e foi. E aí, como grupo, né, o meu assunto, eu tenho a minha interação, o grupo, como ele é para folclórico, ele faz a reformulação da tradição, como da tradução e da invenção, né? E nesse sentido, né, a tradução das traduções é que vai possibilitar essa metamorfose de coreografias. Em vez de pega a coreografia lá do grupo raiz e a gente transforma ela, né? E a nossa preocupação era não deixar perder a identidade, né? Para que as pessoas que assistissem soubessem, né, identificar aquilo ali, ou pelo menos as coisas mais importantes. A verdade hoje falou do Baba, né? Então eu me apeguei muito no homem Baba, que é um índio britânico, né? E aí ele fala, né, desse assunto, ele diz, né, que ele estabelece um código novo, essa tradução cultural, no sentido de resgatar o passado, não como causa social precedente estético, mas combinando esse passado e dando um novo formato, como entre lugar contingente. Você também falou isso, né? Que restaure a atividade presente. Então a gente entende, né, que essas manifestações produzidas elas vão se transformando, né? E ele fala também que a repetição vai dando autenticidade para isso. Então, à medida que você repete, né, e fala das traduções inventadas, né, que você, tudo é criado, né? Você cria uma coisa, uma coreografia, como a gente fez, por exemplo, com as lavadeiras do Vale de Jequitinhonha, né, que é um coral de lavadeiras, mas é muito famoso lá. E como a gente já dança, né? Se colocasse só a música, até porque também a gente não tinha musicistas para isso, então a gente montou uma coreografia. Então hoje em dia as pessoas fazem, nossa, adoro aquela dança do Finos, que é das lavadeiras, né? Então já se tornou uma dança, né? Aí a tradução inventada, né? A tradição inventada, teria isso. Então as manifestações são traduzidas e vão se transformando e se tornando autênticas conforme incorporam a história. O Fitas representa manifestações de números de dança, fazer uma tradução de uma tradição para levar aos palcos em festivais e apresentações públicas. Então, representando essa coisa aí do palco. A tradição inventada que eu acabei de falar também, né, que é um conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica que visa inculcar certos valores e normas de comportamentos
através da repetição. O que tem automaticamente uma continuidade em relação ao passado. Né? Então, a questão de se transformar é mais ou menos como ele dá a entender no livro, né, nas questões dele lá, que você hibridiza, você transforma, você traduz, mas sem deixar transformar aquele objeto de forma que você não reconheça. Né? Você tem que ter essa questão do entrelugar, né? Para que você reconheça esse objeto ou essa manifestação. É mais ou menos como, por exemplo, os matizes do baby. Né? Você vai no baby, não vejo o musgo, mas você continua tendo baby, né? Lógico que o baby limão é completamente diferente do baby musgo, mas você não perdeu a cor, né? Ela continua na mesma comunicação. Além disso, ele tem a pesquisa musical, né? Esse é o nosso grupo de músico. Normalmente são de 5 a 8 pessoas, aqui é no Rio de Nova Petrópolis. E aí, o papel dos músicos é de grande relevância, porque eles contribuem essencialmente para criar uma atmosfera da metaficção coreográfica de imediato no cinema circular. Eu quero explicar, pode passar, eu quero explicar essa questão da metaficção, daí eu já vou encerrar. A Linda Roth, ela trata da metaficção histórica, né, que é uma narrativa ficcional diferenciada da história em vista das suas estruturas, que são testadas pela metaficção. Então, ela transita entre o fato histórico e a ficção. Um exemplo disso é o Lampião é mais bonito, né? Não querendo entrar na questão de quem, né, se está certo ou se está errado. Mas, por exemplo, criou-se, né, uma história que endeusa o Lampião a ser considerado um rei do cangaço, né, um rei, na qualidade de rei, por conta da questão da injustiça, né, de que ele foi um justiceiro, o grande amor da vida dele foi a Maria Bonita, eles viveram um amor, né, até acabou, e uma morte trágica. Então, essas coisas que a metaficção traz. E aí, eu trouxe isso para o Fitas como uma metaficção coreográfica, né? Porque o Fitas, ele cria novas coreografias e constrói uma metaficção. Na verdade, não é uma realidade como o grupo Raiz, mas a gente, de certa forma, está criando, né, uma outra realidade. Pode passar. Portanto, a metaficção coreográfica pode ser entendida como uma representação da ficção histórica, em que significados são explicitados mediante a atuação do artista dançarino, né, no caso do Fitas, situando no discurso, na música e no desenho da dança a expressão corporal da ficção textual em que a simulação dialoga com seu próprio estatuto. Então, o artista dançarino, a questão da coreografia, da comentário, ele está paramentado, ele está no palco representando uma dança, ele está criando uma ficção textual, ele está criando uma história. A gente participa de festivais, a gente já participou de vários festivais, na minha tese eu falo com essa questão dos festivais, que é muito importante, porque o Bala também fala que nem sempre as diferenças sociais são inerentes à tradição cultural enraizada. O poder da comunidade conceber intercâmbios da intenção de promover um ressurgimento segundo a atualidade, produzindo, em muitas das vezes, algo absoluto. Né? Então, essa questão da tradução mesmo, né? E dessa troca, desse intercâmbio com outras culturas. Acabou, né? Então, pode passar. Aí eu falo dos festivais. Assim, como eu falei que eu falava nas entrevistas, eu já estou chegando no final. Eu coloquei alguns trechos, né? Que foi determinante para a gente chegar da atuação do Fitas. E aí tem algumas falas, né? A Juliana Veloso fala que foi determinante para despertar consciência pela necessidade de manter as manifestações. A Vitória fala que o Fitas foi um refúgio, um acolhimento para ela na escola, porque ela vinha de uma escola pública e ela estava bolsista na escola particular, ela se sentia isolada e no Fitas, ela entrou no Fitas e acabou interagindo com as outras pessoas. Coincidentemente, nessa época da pesquisa, a vereadora Maria Helena, ela fez uma homenagem ao Fitas pelos 18 anos de existência, né? E ela fez um discurso, ela me cedeu esse discurso, então eu coloco a minha tese, quando ela fala que o Fitas transporta para o passado rico e significado, e nos faz compreender a importância de preservar as raízes.